como fazer, né? Como se faz, como se trabalha. E eu vou passar a minha experiência, como eu estou trabalhando desde uma etapa da minha carreira até aqui, e que eu venho surgindo aí alguns resultados. Então, vamos colocar em cima disso aí que a gente vai conversar um pouquinho. Beleza? Não sei se você quer falar como é que a gente vai fazer a questão das perguntas aí. Bom, pessoal, geralmente a gente pede para fazer as perguntas no final. O Toca vai abrir as perguntas no final, para ele não perder a linha de raciocínio dele, tá? Durante a apresentação aí dele, tá? E no mais é isso. Só a gente pede só para segurar um pouquinho. E quem quiser depois ir colocando perguntas também no chat lá, manda bala. Beleza? Deixa eu só colocar assim, por mim, cara, não tem problema, tá, Zezinho? Pode ir colocando aí. Acredito que, assim, o meu tema hoje vai ser bem sucinto, é bem rápido, mas é a maneira como eu estou trabalhando desde uma certa etapa que a gente vai conversar aí. Beleza? Beleza. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, como eu falei, um modelo de execução aí dos fundamentos, de como eu comecei a trabalhar em determinado momento aí da minha carreira. Não vou falar, execução não é um movimento, gesto motor, não vou passar exercícios, mas sim como eu coloco aquela etapa que a gente tanto fala de fundamentos. Tá? Deixa eu ver como é que eu faço para avançar essa tela aqui. Sabe como é que eu faço para avançar, ô Zezinho? Como é que você fez aquela hora, Toca? Só apertei aqui. Deixa eu ver. Porque você compartilhar a tela, você pode continuar mexendo no PowerPoint, é isso aí. Aí você continua mexendo aí. Aqui, apresentação. Beleza. Então, cara, eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha trajetória aí. Para quem não sabe, eu comecei a jogar basquete lá com meus 9 anos de idade. Sou natural de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, no Grêmio Náutico União. Então, eu sempre fui sócio desse clube. E aí, com 9 anos, comecei a jogar basquete lá na escolinha pela manhã com o Scott, que depois foi ser o meu coordenador. Me apaixonei pelo esporte. Eu já tinha feito algumas outras iniciações, com várias modalidades em uma escolinha que tinha. E aí me apaixonei pelo basquete. Porém, sempre aquela dúvida, eu quero jogar futebol, como todo brasileiro. Com 10 anos, saí da escolinha e voltei fui fazer escolinha de futebol, que era na outra sede do Grêmio Náutico União. No tempo tinha ainda a sede lá, Cancha de Areia. E aí depois vi que não era para mim, eu estava jogando muito mais no gol do que na linha. Voltei para o basquete, Naquela época estava passando ainda os jogos das finais, NBA na Band, e me apaixonei ali pelo Jordan e tudo, e voltei um dia antes até de uma peneira que ia ter no União. E aí entrei, o Scott me viu treinando e tal, falou, não precisa nem fazer a peneira, e já entrei lá no meu mini, no Sub-11. E aí fiz toda a minha trajetória lá no clube, até 2002, onde a gente teve o privilégio lá, eu era Sub-16, de ter um campeonato brasileiro, foi a primeira vez que eu peguei de seleções. Sempre me destaquei muito nos meus times, nunca fui um cara de fazer 20, 30 pontos no jogo, mas sempre joguei na minha categoria e na categoria de cima, e às vezes enchi o saco para jogar até mesmo na outra, chegava no clube 2 horas da tarde e ficava até as 8 da noite. E aí fui me destacando, mas sempre com um físico péssimo, mesmo o físico que eu tenho hoje, gordinho, com tetinha, com tudo, mas fui me destacando muito pela leitura de jogo, que já me ajudava na época. Em 2002, acabei sendo convocado para a seleção gaúcha e fui bem no campeonato. O campeonato foi lá no Rio Grande do Sul, nessa geração 8-6, com 2 sedes, uma no União e uma na Sojipa. E aí fui convocado para a seleção brasileira, acabei ficando na seleção e aí a gente foi campeão nos últimos 2 lances livres lá com o Toledo, no Equador, ginásio lotado, 5.000 pessoas, e muito legal, histórico, assim, guarda até hoje o jornal e tudo. E aí ali recebi uma proposta para sair do estado, para jogar em São Paulo,
mas daí meu pai não deixou, minha família não deixou, porque eu ainda estava estudando, e o foco era sempre estudar, acabar o colégio, para depois sair. Porém, tive uma experiência que, na época, em 2003, a Liga Nacional exigia um atleta juvenil a compor a equipe adulta. Então, na UBRA tinha sido campeã e eu fui convidado pelo Mancuso, que tinha sido meu treinador na escola, a fazer parte do grupo também. Então, fiz toda a sequência da Liga Nacional naquele ano. Porém, vivenciei o que muitos aí vivenciam, que é levar a bagagem dos adultos, ser zoado. Eu nunca entrei em um jogo no União, joguei 10 segundos e não joguei mais, né? Então, vi o lado ruim e o lado bom de estar vivenciando aquela fase. Foi a única vez que eu joguei em uma Liga Nacional, posso dizer joguei, porque eu entrei em quadra, mas joguei 10 minutos e não fiz nada. E aí, em 2005, no início de janeiro, já tinha acabado a etapa de jogo no Rio Grande do Sul, a gente ia até a época sub-18, eu vi todos meus colegas tendo a oportunidade de sair, falei, cara, vou tentar jogar basquete, é isso que eu quero, é o que eu amo, vou tentar fazer isso aí. E aí fui convidado para jogar na Hebraica lá pelo Adriano. E 15 anos depois, para a gente ver a nossa relação de postura de atleta dentro da quadra, veio me convidar a ser treinador aqui no Palmeiras, que a gente vai chegar lá. Então, fiz todo um ano de juvenil em 2005, né? Fui muito bem, assim, joguei. Jogava no adulto, que na época a Hebraica jogava o Novo Milênio, tinha o Fernando Fischer, que depois foi jogar lá em Bauru, lá com a turma do Hudson lá. E aí chegou o final do ano, a gente ficou em quarto no juvenil, com um certo destaque. E eu falei, cara, posso continuar jogando ou largar isso aqui, né? E eu ia continuar zanzando pelo interior de São Paulo. Na época, a gente tinha só o Campeonato Brasileiro, tinha a Série A1 e A2, né? No Novo Milênio, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Vou voltar para o Rio Grande do Sul, que é a minha terra, e vou estudar. Em 2005, eu já tinha iniciado a Educação Física na FMU e acabei transferindo minha faculdade para a PUC, em Porto Alegre. Então, o ano de 2006 foi um ano sabático para mim, eu não fiz nada, só ia estudar e ficava em casa. Falei para minha família, ó, joguei basquete a minha vida inteira, então agora eu não quero mais nem saber. E aí, em 2007, consegui um estágio já lá no União, né? O que me abriu as portas lá foi o João, que foi meu treinador, apelido João Louco, né? O João Niederauer, que foi meu treinador durante 7 anos, né? Que ainda estava no clube, me abriu as portas e eu já comecei a estagiar lá dentro junto com o Pimenta, né? Que para mim é um cara que mudou a minha trajetória, foi um dos caras que mudou a minha trajetória e vou falar mais na frente. Aí, junto com o Scott, ali aprendendo, fiquei de estagiário durante 2 anos e a partir de 2009 fui contratado pelo clube, ainda sem ser formado, naquela época ainda era possível. E de 2009 a 2014 fiquei como treinador da escolinha, né? Primeiramente só de tarde e a equipe sub-12, né? E depois, em 2011, por aí, a gente teve uma troca, né? O Márcio Chagas, que hoje é comentarista de arbitragem de futebol, saiu e eu entrei como professor da escolinha de manhã e de tarde, mais treinador de mim, né? Sempre acompanhando o Pimenta nos campeonatos, né? O Pimenta naquela época estava com sub-13, sub-14, tinha um Scott mais acima, então estava sempre acompanhando junto ali. Porém, nessa etapa, né, até 2013, eu ficava muito dividido, eu não sabia se era isso que eu queria, por mais que eu era apaixonado pelo jogo, eu não sabia se era ser treinador de basquete que eu queria para minha vida, né? Eu até comentei um dia na resenha lá que em 2010 eu fiz um curso para ser árbitro de futebol, né? Então, estava começando, o dinheiro não era muito lá no União, e para complementar a renda, muito pelo espelho que eu tinha ali do Márcio Chagas, que era árbitro já da federação, com grande renome, já era árbitro CBF, eu comecei a ir para essa área. E fiquei nisso até 2014, 2015. Né? Muitas vezes lá pedia para o Pimenta dar uns treinos para mim, porque daí eu ia para o jogo e tal, então eu não estava com muito foco. E aí que vem a mudança de mentalidade, né? Que isso aí começou em 2014 a ter essa mudança, e eu agradeço ao Pimenta
toda vez que a gente se vê, ele é hoje o meu melhor amigo em termos de conversar, de basquete, de vida, de tudo. A gente tem 2 filhos que são próximos, então isso nos uniu. Mas ali, cara, eu brinco com ele, eu queria matar ele. Porque eu cheguei um dia das férias, né, e ele me perguntou, assim, foi bem franco, né, viu que os caras que eu estava trabalhando até o sub-12, passei para ele no 13, e ele colocou que só tinha 5 caras no treino, né, e eu sabia que isso ia esperar a regressar os atletas, né, porque a gente tinha costume de começar sempre depois do carnaval, e naquela época era março. E ele falou, cara, tu fica aí dividindo entre as duas coisas, tu tem que focar em alguma coisa, cara. Tem que saber o que tu quer da tua vida, né? Tu sabe o que está acontecendo no mini basquete no mundo? E naquela época, eu dividido não sabia. E quando eu não sei uma coisa, eu respondo, não sei, eu não fico enrolando e tal. E aquilo me mexeu, né? Tipo, eu dava treino segundas, quartas e sextas no União, aquilo foi numa quarta de noite, minha família ainda estava em Gramado lá, que eu estava em férias, né, minha esposa. E aí eu falei, cara, quero matar esse cara. Como é que eu chego num dia depois das minhas férias e o cara vem falar isso para mim e tal? Só que aquilo ali, ele falou pro meu bem, né? E até hoje o que eu falo, eu agradeço a ele, que fez ele me mudar a minha mentalidade. A partir dali, junto com o nascimento do meu filho, que também foi nesse ano, 2014, em janeiro, e junto com a ida, em 2014 já comecei a mudar o pensamento, mas em 2015 que de fato comecei a ver a mudança do meu trabalho, a ida de 2 atletas que saíam de Caxias todos os dias não, 3 vezes na semana, encaravam 120 quilômetros de ida, 120 quilômetros de volta para a sua cidade, né, querendo evoluir no basquete. E eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui, eu não posso entregar um trabalho de M para os caras, porque daqui a 15 anos, daqui a 13 anos vai ser o meu filho que vai estar passando por isso. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa está falando uma coisa ruim para a gente, e isso faz a gente mudar a nossa mentalidade. Então, foi esses 3 aspectos principais, junto com a minha esposa, que, para quem conhece, é uma puta guerreira, tá sempre do meu lado, sempre me apoiando. Falei, cara, tu quer com arbitragem? Larga isso aí, foca no basquete, que é a tua vida, a tua paixão. E dentro desses fatores foi que eu comecei a evoluir. Então, desde 2014, lá no Mini, e aí 2015, que eu comecei a subir com as categorias, então eu já peguei o Sub-13 e o Sub-14, eu fui procurar entender o que estava acontecendo no mundo, né, naquela época. Eu olho para trás hoje, volto lá em 2009, que foi minha primeira equipe de fato, mini basquete, eu jogava com um armador, 2 laterais, 2 pivôs. Eu tinha 3 jogadas de fundo bola, tinha 4 jogadas de lateral, meus atletas eram os robozinhos, então eles faziam todo o movimento certo, porque eles decoravam a jogada e chegavam embaixo da cesta e erravam a cesta. Ganhava alguns jogos, perdia alguns outros, mas estava trabalhando hoje, eu vejo, da forma errada. Então, lá em 2014, comecei a entender e comecei a estudar o que estava acontecendo no mundo, né? E a gente começou a conversar muito, eu e o Pimenta, o próprio Scott, mas mais eu e o Pimenta, para saber o que estava acontecendo. Dentro disso também, eu ia todos os anos ali para Novo Hamburgo, no Sul-Americano, né? Então, via. E o que mais me chamou a atenção foi num ano lá que eu vi a final, era Minas e Limeira, se não me engano, né? Não falando bem, falando mal de trabalho de ninguém, mas vi a final lá e eu vi, porra, um time, os guris sub-12 jogando 5 abertos, todo mundo tocando na bola e tal, e no outro lado eu via 2 caras jogando e 3 jogadores, como vocês sabem, lá colado em cima da linha, porque não poderia ajudar e tal, jogando pick and roll e tal. E aí acabou Minas sendo campeão, né? E eu falei, opa, é isso que eu quero para os meus times. Então, dentro disso, comecei a estudar e naquela época eu vi alguns modelos que me inspiraram a mudar o meu trabalho e a forma de ensinar. Então, eu pesquisei algumas coisas na FIBA. Na época, a FIBA tinha uma revista que se chamava, acho que FIBA Magazine, uma coisa assim.
Então, vi lá um treinador falando do modelo da Sérvia, como é que os caras trabalhavam, né? Vi o modelo da Argentina, por a gente ser muito próximo ali do Rio Grande do Sul, da Argentina. Já tinha ido como jogador e como treinador eu comecei a ir mais, desde 2014. A gente começou a ir muito para a Argentina, uma vez por ano eu levava minhas equipes. Vi algumas coisas em relação à Espanha, como o que se estava fazendo na época, né? E no Brasil eu coloco ali porque eu trocava muitas ideias quando eu ia no Sul-Americano, então eu sempre fui um cara muito viciado e apaixonado pelo jogo, então eu sentava lá, chegava 8 da manhã, a gente ia embora 8 da noite, eu ficava o tempo inteiro vendo basquete, então comecei a entender, eu queria saber o que o Minas fazia naquele momento que estava vendo que o trabalho estava sendo diferente, né? Então me inspirei também um pouquinho no Minas. E aí comecei a juntar tudo isso aí, conversas com Pimenta, tudo, com o Scott, e a gente adaptou para a nossa realidade lá no União, né? Juntando tudo isso aí, vendo o que a gente poderia trabalhar. A gente não tinha lá já uma metodologia escrita do que se trabalhar, como o Renan fez e está fazendo, e vários outros clubes já têm, inclusive nós do Palmeiras hoje a gente tem uma metodologia do que se ensinar, mas lá a gente fez um esboço menor, mas o que se passar lá no mini basquete, e não mais aquela situação de 2009 que eu estava, como é que eu posso dizer, estava reproduzindo um modelo de adulto para os caras do mini, né? E a gente começou a mudar isso aí, né? Então, o que foi o grande boom ali que eu vi, né? Que a partir mesmo de 2015, 2014 tinha um time muito bom, tinha dois caras muito grandes, mas só podiam jogar 2 quartos. E eu vi que quem ganhava o jogo, e eu e Pimenta a gente brinca muito, né? Que tem os caras bons e ruins, o atleta, assim, a gente divide brincando, né? Que não eram os bons que ganhavam os jogos, né, cara? A gente sempre o meu time vai ter 1, 2, 3 caras bons, o outro time também vai ter 2, 3 caras bons. Porém, quem na minha opinião, ganha o jogo é os coadjuvantes, principalmente nessas categorias menores, onde tu tem que quartear, né? Jogar 5 num quarto, 5 no outro, ou pode jogar 3 quartos. Quem ganha, e até hoje, mesmo depois das categorias acima e adulto, na minha opinião, quem ganha o jogo é os coadjuvantes. O melhor jogador, ele pode matar a última bola? Pode. Mas, cara, ele não vai fazer 100 pontos. Ele vai fazer 50, vai fazer 20, vai fazer 30. Mas os outros precisam do complemento. Então, ali foi o grande boom, né, da mudança do meu trabalho. Então, a primeira coisa, né, da divisão dos conteúdos que a gente eu comecei a analisar, né, que isso eu vou colocar mais para frente, é saber qual é a categoria que eu vou trabalhar, né? Qual a duração do treinamento e o número de treinamentos, né? Então, isso aqui vai linkar com o que eu vou falar a seguir. Então, voltando, isso eu comecei a mudar lá em 2015, né, no União. Fiquei no União até 2016, na metade do ano acabei saindo. Fui trabalhar no Clube Juvenil, que é onde originou o Caxias Basquete, né? Em 2016 acabou esse projeto do Juvenil e os pais compraram a minha ideia e me levaram lá junto com o Rodrigo para começar a organizar a categoria de base no Caxias Basquete, que tinha, mas tinha mais um projeto social. 2017, 2018 fiz esse trabalho lá no Caxias Basquete e 2018, no final do ano, recebi esse convite para estar trabalhando no Palmeiras. Então, isso começou a mudar o meu trabalho já em 2015 e aí eu fui aperfeiçoando essa questão da divisão dos conteúdos. Tá? Como é que eu divido hoje, né, o modelo de treinamento das minhas equipes? Tá? Como eu disse, né, atrás eu comecei a fazer isso lá no Sub-15, em 2015, e comecei a melhorar e adaptar algumas realidades que eu tinha, né, para o modelo que hoje eu trabalho, que é o que a gente vai começar a falar em cima disso. Então, eu divido meu trabalho como matéria escolar, né? Como a gente tem na escola lá, matemática, português, ciências, biologia, química, eu dividi, né, em termos de fundamentos técnicos, né? De novo, aqui eu não vou falar do que se trabalhar em cada etapa, certo? Nem diz o Renan, a gente tem lá a metodologia no Palmeiras também, a gente tentou implementar isso lá no Caxias Basquete, isso é muito importante, mas esse é um modelo com que eu trabalho, com várias adaptações, se eu fosse assumir lá um Sub-12.
Tá? Então, eu divido assim, de novo, não é certo, errado, eu divido assim até por uma melhor organização minha. Então, eu divido lá controle de corpo, né? Controle de bola, defesa, passe, arremesso, bandeja, jogo de costas, fintas, e aí o pick and roll tem um asterisco lá, que é a partir do sub-14, que eu acredito que tu deva iniciar o ensino do pick and roll. Né? De baixo, né? No sub-13, sub-12, escolinha, a gente tem que trabalhar outras vertentes em cima disso. O controle de corpo eu coloquei, que é o que eu fazia, porque lá no Caxias do Basquete eu tinha que ser o treinador, tinha o roupeiro, mas eu tinha que ser o preparador físico, eu tinha que ser tudo isso. Hoje eu não preciso mais, teoricamente, me preocupar com o controle de corpo, porque eu englobo a preparação física, que são as habilidades motoras, esse trabalho, tudo que vai complementar no treino, mas hoje a gente tem um preparador físico que é responsável do 12 até o sub-15. Tá? Então, de novo, isso é uma maneira de eu organizar. Tá? Acabei esquecendo aqui o drible. Tá? Então, o que eu considero controle de bola? O controle de corpo eu já falei, que é a parte física, né, as habilidades motoras dos atletas. O controle de bola eu divido no trabalho onde não tem o drible, certo? Em desenvolvimento. Então, o controle de bola é todos aqueles trabalhos parados, com bolinha de tênis, com bambolê, tudo isso eu englobo no controle de bola. O drible que faltou são todas as mudanças de direção que eu trabalho. Então, é toda mudança de direção, crossover, por trás do corpo, giro, troca pelo meio das pernas, eu englobo no drible. A defesa, todos os componentes, né, deslocamentos, rotações, tudo isso na defesa. O passe, já está o nome, né, diversos tipos de passe, arremesso, desde o molde lá do gesto motor até a finalização em si. Bandeja, todos os tipos de bandeja. O jogo de costas, eu acho que hoje é muito importante todo mundo saber jogar de costas, não é só o grande, né? Isso acho que é de consenso de todo mundo, então eu divido assim. As fintas, backdoor, finta em V, finta em L, tudo que é tipo disso. E hoje eu englobo também fintas em relação às penetrações, ao passe, né? Então tudo isso eu englobo nisso, e o ensino do pink and roll que eu começo lá no sub-14. Tá? Então eu faço essas divisões. Os fundamentos táticos, o que eu trabalho, assim, como é que eu divido meu modelo de trabalho? É questão dos espaçamentos, né? Contra-ataque, o ensino do pink and roll, de novo, lá acima do sub-14, né? Aí as jogadas, o sistema, como a gente vai jogar, os 5 abertos, 4 abertos, tudo isso entra nessa situação aí. As defesas, né? Então, como a gente vai defender? Vai dar o meio, vai dar o fundo, vai pressionar toda a quadra, 1 contra 1, 2 contra 1, como defende e tal. Tudo isso. E a zona, quando a gente entra lá também no sub-14, que é esse modelo que eu estou colocando nesse ano. Certo? Então, qual foi o grande upgrade que eu fiz na minha carreira? Eu peguei todos esses fundamentos técnicos, dentro deles, é só o princípio, óbvio. Tu abre uma abinha lá, tem vários formas de trabalhar. Eu não trabalho isolado, entendeu? Esse fundamento. Mas o meu foco principal, que eu chamo assim, de correção do exercício, é em cima desses fundamentos que eu estou trabalhando naquele dia. Então, como eu falei, eu trabalho muito em modelo como se fosse de escola. Eu acredito que a gente tem que trabalhar todos esses fundamentos técnicos igual. Eu não posso trabalhar mais o controle de bola do que o passe, mais o arremesso do que a bandeja. Então, eu tento trabalhar tudo igual. Então, o que eu faço com isso? Como eu coloquei lá atrás, eu vejo quanto tempo, quais são os meus dias de... Primeiro, qual categoria que eu vou pegar, né? Que eu vou trabalhar naquele ano. Então, por exemplo, esse modelo do Palmeiras é o modelo de sub-14, que é esse ano. Qual o tempo de duração que vai ser o meu treinamento? O meu treino ele vai durar 90 minutos. Beleza. E qual os fundamentos que eu vou passar, né? Que são aquelas etapas ali, tanto técnico quanto tático. Então, eu faço essa divisão, né, de treinamento. Então, está aqui um modelo do Palmeiras, mais ou menos como eu uso, por exemplo, esse ano. Então, o que eu fiz lá? Eu sabia que eu ia trabalhar no Palmeiras com o sub-14.
Então, eu peguei todas as segundas, todas as terças, todas as quintas e todas as sextas-feiras, que vão ser os meus treinamentos diários. Tá? Dentro desse treinamento, como eu disse, eu não me preocupo com a parte física, porque eu tenho um preparador físico que trabalha 1 hora, meia hora antes do meu time me passar para a quadra. Então, eu dividi lá 60%, eu acredito que no Sub-14 a gente tem que trabalhar a parte técnica e 40% a tática. Lá no Sub-12, eu acredito, pelos estudos que a gente tem e tudo, né, que eu vi lá, me inspirei, a gente tem que trabalhar 80% técnico, 20% tático. E assim ir subindo. Então, 60% a 40% no Sub-14, no meu 16, por exemplo, eu inverto. Então, eu já trabalho 40% só o fundamento e 60% tático. Então, é assim que eu acredito. Então, o que eu faço? Eu pego e vejo lá quantos minutos eu vou ter durante o ano. Isso em janeiro, em dezembro, quando eu sei que eu vou pegar o Sub-14. Pô, eu vou ter 13.860 minutos total de treinamento. Já englobo lá os feriados que eu não vou poder dar treino e tal. Então, eu já vejo isso um esboço geral, certo? Então, o que eu acredito? Como eu voltei lá atrás, a gente tem que trabalhar 9 conceitos, 9 fundamentos técnicos. Tá? Então, eu pego aqueles, e eu acredito que dentro desses 9 a gente divide 60% essa etapa de fundamento, isso vai me dar 924 minutos de cada fundamento que eu tenho que trabalhar durante o ano. Isso lá em janeiro, lá em dezembro, quando a gente inicia, certo? Dentro do meu treino, como eu divido lá 60% técnico, 40% tático, 60% me dá 54 minutos de treinamento que dentro do meu trabalho eu tenho que envolver aquele fundamento do dia principal. Óbvio que a gente trabalha, eu trabalho passe e eu trabalho exercícios que tem a bandeja, que tem o 1 contra 1, que tem o 2 contra 2, sim. Englobo tudo isso, a metodologia global. Porém, faço com um foco principal de correção de passagem de treinamento para aquele dia. E aí faço igual a tático. Dentro daqueles 6 conteúdos que eu determinei, a gente divide dentro disso, a gente vai trabalhar 36 minutos, e igual aqui deu casualidade, que deu os 924 minutos no ano. E aí, nisso, é aquele aspecto global. A gente joga aqui em São Paulo 1 vez, 2 vezes na semana. Quem determina, tanto isso lá no Rio Grande do Sul era assim, e aqui em São Paulo, o calendário sou eu que determino, então eu tento procurar fazer isso, mudo um monte minhas tabelas, aí quem me conhece sabe, ligo pra caramba para tentar englobar pelo menos 1 vez, ou no máximo 2 jogos por semana, para não atrapalhar o treinamento diário dos atletas. Eu não sei se deu para entender muito bem isso, mas depois eu posso voltar. Desculpa se estou falando muito rápido, mas é a primeira vez que eu estou apresentando assim, então vamos lá. E aí, dentro disso, tem essas adaptações, como eu passei, isso eu faço lá em dezembro, em janeiro. Tá? Então, quando sai o calendário, é o primeiro momento que eu adapto. Então, por exemplo, eu peguei lá, no dia que eu iria trabalhar o passe e o espaçamento, eu vou ter um jogo. Então, eu tiro ali e jogo para um outro momento. E assim a gente vai ajeitando nessa primeira etapa, onde sai o calendário dos meus jogos. Esse ano a gente ia jogar lá o Sub-14, Sub-16, os CBCs, tanto na Série Prata, o 14, quanto na Série Ouro, 16, eu já englobo nisso. Então, essa é uma etapa que eu não teria treinamento daquela categoria, então eu não boto naqueles conteúdos programados. Durante o campeonato, os ajustes a gente vai fazendo, determinando as deficiências da equipe. Eu acho que a minha equipe está passando muito mal a bola. Minha equipe não está finalizando bem perto da cesta. A minha equipe está muito mal na questão do pick and roll. Então, a gente vai ajeitando. A minha equipe está muito bem na questão do controle de bola. Acho que a gente não está perdendo tanto a bola nesse quesito. E a gente vai diminuindo e vai ajeitando, mas tentando trabalhar sempre
né, a quantidade de minutos para lá no final do ano ele ter passado por todas as etapas, né? Aí a gente tem a parada, né, e a programação do segundo turno, que isso mexe, né, de novo, agora com o coronavírus a gente vai ter que alterar toda essa programação de treinamentos, né? E aí a gente tem os outros ajustes aí que vão surgindo durante toda a temporada. Dentro disso, era isso que eu queria falar, da maneira como eu trabalho, é uma questão bem simples, porém eu comecei a ter muito resultado quando eu comecei a dividir essa questão, né, de fundamento técnico, de trabalhar como se fosse escola, de ter um dia controle de bola, outro dia defesa, outro dia passe, né, questões táticas também. Todos os meus treinos eu coloco no papel, né, e eu não consigo colocar assim, eu vou trabalhar drible, botar só lá drible. Não, eu programo meu treino desde o minuto 0 até o minuto 90, né, de qual exercício. Esse aqui vai demorar 4 minutos, esse aqui vai demorar mais 4. E tento trabalhar sempre os dois lados. Então, eu colocando isso tudo no papel, eu vou fazendo essas adaptações. Eu ensinei lá o passo 0. Então, eu fui até essa etapa aqui. Quando eu voltar lá no foco principal, a bandeja, não que eu não vá corrigir durante os outros treinos, eu vou voltar nessa etapa onde eu parei na bandeja. Então, todos os meus jogadores, eles fazem trabalhos dos dois lados da quadra. Então, no jogo de costas é todo mundo fazendo, o controle de bola é todo mundo fazendo, o passe é todo mundo fazendo. Eu não divido nunca, nem no 14, nem no 16, em nenhum momento, armador de um lado, o cara alto para um lado, o cara baixo para o outro, nunca divido. Todos os meus atletas... Oi. Só para te interromper um pouquinho, nós temos menos de 1 minuto aí. Sim. Nesse bloco. Vamos já encerrar ele e a gente já volta. Pessoal, só clicar no mesmo link aí e a gente dá continuidade. Vou encerrar aqui. No PC e em Joinville, na época que era o Galvani e o Kelvin lá que organizavam, fui no Coxinha, então, sul-americano, e vários times ali meus, a gente chegava, a gente conseguia ter bons resultados, às vezes era campeão, às vezes segundo, terceiro, quarto, quinto, mas muitos eram destaques e os destaques não eram sempre os mesmos, né? A gente tinha destaque, uma vez era um armador e o outro lateral, o outro era um pivô e o outro cara era melhor defensor, o outro era o melhor defensor e o cestinha do campeonato. Então isso eu comecei a ver que estava dando muito certo e é o que eu acredito. Então, assim, o principal é dividir como matérias de escola, né? Então, divido lá o drible, o controle de bola, trabalho tudo junto, mas com uma atenção maior a esses detalhes. Eu acho que fazem toda a diferença em relação ao modelo de fundamento a ser trabalhado, né? Minha apresentação é isso. Desculpa se eu fui muito corrido, foi a primeira vez aí que eu fiz uma apresentação desse tipo aí. Então, deixei o meu contato aí para todo mundo que quiser entrar em contato e bora já bater um papo aí disso aí ou até mesmo da resenha. Toca. Fala, Peri. Tranquilo. Parabéns aí pela primeira apresentação, foi muito boa. Ali, né, quando você botou naquele slide ali os fundamentos, estava em ordem de importância para você ou estava aleatoriamente? Não, estava aleatoriamente ali. Como eu te disse, eu não coloco um fundamento mais importante que o outro. Eu acho que a gente tem que trabalhar, como a gente está trabalhando com a formação, a gente tem que trabalhar todos os fundamentos. Eu acho que esses, para mim, são os principais, né? Então, eu coloco em matéria de igualdade. Eu trabalho lá com o negócio da escola, sim. Matemática tem 4 períodos. Educação física tem 1. Mas, para mim, a educação física é mais importante, daqui a pouco, a matemática. Então, para mim, ele tinha que ser mais até do que outros tipos de matéria. Então, eu não coloco assim. Todos, para mim, têm os seus graus de importância, né? Então, eu coloco como todo mundo igual. Assim. Tranquilo, valeu. Tasto fez uma pergunta aí, Toca, no chat. Como está sendo sua experiência em trabalhar em São Paulo? Cara, a minha experiência, assim, em São Paulo está sendo sensacional.
agradecer primeiro, eu sou um cara muito grato, assim, às pessoas, cara, a quem me fez chegar aqui, minha esposa, minha família toda, assim, meu pai, minha mãe, me incentivo. A gente na carreira, tenho certeza que todos aí já passaram por bastante dificuldades. Eu sou um cara que, hoje o cara olha assim, tô trabalhando no Palmeiras, aí beleza. Mas, cara, em 2016 que eu saí do União, eu fiquei em 2016 a metade do ano, em 2017, pegando 3 vezes por semana um ônibus, né, saindo de Porto Alegre, indo para Caxias, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Muitas vezes não via o meu filho, que estava lá com seus 2 anos e meio, até chegar aqui. Então, falei do Pimenta, aí, esse cara para mim mora no meu coração, puta parceiraço, assim. Foi o cara que me abriu a minha cabeça, me falou verdades que fez eu abrir a minha mente. Então, às vezes, naquela hora, eu fiquei puto, queria dar nele, né? Mas foi o cara que me fez abrir as portas. Os pais lá em Caxias me abriram as portas, e o Adriano, lá em dezembro, outubro de 2018, me abriu essa porta do Palmeiras. Está sendo sensacional. O ano passado, para mim, foi um ano de adaptação, né? Peguei 2 equipes extremamente competitivas, no Sub-16 e no Sub-17. Sub-16 tinha sido vice-paulista, 3º no estadual, 4º, né? Caras que eram seleção brasileira, coisa que não era o meu costume trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Sub-17, campeão de tudo na mão do Adriano, né? Campeão brasileiro, campeão paulista. Então foi um ano de chegando assim, né? Uma estrutura muito grande, uma das melhores estruturas que tem hoje no país, com todas as questões que todo mundo conhece: 2 preparadores físicos, 5 treinadores, coordenador técnico, coordenador, supervisor. Não me falta nada, eu só tenho que chegar lá e dar o meu treino de quadra. Então foi uma adaptação muito grande, minha família mudando para cá. Tive um problema pessoal, né, de perda de filho. Perdi meu filho com 5 meses e meio, que nasceu prematuro, então eu acabei perdendo. Então, tudo isso foi uma adaptação que eu tive que percorrer durante todo esse ano. Acredito que eu consegui fazer um bom trabalho, assim, vários percalços. Acho que no estadual a gente poderia ter chegado mais perto, tanto no Sub-17 quanto no Sub-16. Um a gente ficou em 3º, outro em 4º, mas fui campeão brasileiro lá, com um time jogando coletivamente, jogando de uma forma bonita, assim. Então, está sendo muito bacana. Falando assim em termos de diferenças que a gente sente, assim, o nível de jogo é óbvio, né? Principalmente nessas categorias acima de 16 anos, onde os guris geralmente começam a vir para cá, né? Então eu tenho a minha teoria lá, que todo mundo que me escuta aí sabe, que eu acho que até dependendo do Sub-14, tem uma boa geração Sub-15, caras que fazem bons trabalhos, a gente consegue jogar de igual para igual com os times daqui de São Paulo, né? Porém, acima de Sub-15, Sub-16 já começa a ficar muito complicado, porque os destaques dos outros estados começam a vir para cá, né? Claro que tem vários fatores, aqui tem excelentes treinadores em São Paulo, porém, eu acho que uma das grandes diferenças é que o menino do 12 não pode jogar o Sub-13, o menino do 13 não pode jogar o Sub-14, e lá no Rio Grande do Sul e em outros estados que eu conheço, o menino pode jogar 2 categorias, daqui a pouco, se for bom, joga a 3ª, né? Então isso eu acho que cria casca para o menino. Mas a principal diferença, acho que é a intensidade do jogo, né? Mas nível de treinador, eu sou um cara que sou de fora daqui, tem excelentes treinadores aqui, tem excelentes treinadores também fora do estado de São Paulo. Toca, tem uma pergunta do Galvani. Você praticamente acabou respondendo aí do Fabiano, né? Que ele perguntou a diferença de São Paulo e Rio Grande do Sul, organização de campeonatos e nível de atletas, foi o que você acabou de falar, né? E o Galvani fez uma pergunta assim, ó. Toca, quando você identifica que um dos seus atletas está atrasado em relação ao grupo em um desses fundamentos, você faz algum trabalho diferenciado com ele? Como você lida com essa situação? Então, aqui no Palmeiras, né, a gente tem 1 hora por semana onde a gente pode fazer um trabalho com algum atleta, né? Então, a gente tem esse horário específico em alguma das janelas, então a gente vai trabalhando isso, pelo menos nas minhas categorias. Eu chamo esse atleta que está com maior dificuldade, né? A gente faz esse tipo de trabalho. Lá em Caxias, na época que eu estava lá, a
em 2017, 2018, a gente tinha mais tempo de quadra, o ginásio era da prefeitura e era cedido para o Caxias Basquete. Então, principalmente depois que o adulto encerrava a temporada, a gente tinha mais tempo de quadra, então eu tinha chave do ginásio, podia chegar, então chamava os atletas, por ser uma cidade menor, a gente conseguia desenvolver um trabalho a mais com ele. E aí a gente também indicava, né? Se o atleta está com mais dificuldade, procurar trabalhar fora, a gente passa exercícios para o atleta trabalhar fora, ou daqui a pouco contratar alguns que têm condição, um personal para dar esse tipo de treino, né? Alinhar junto com o pai e a mãe que a gente acha que está mais necessitando naquele momento o atleta. Então a gente tem essas como é que eu posso dizer, essas armas que a gente consegue colocar. Né? Toca, o Jim, que é o Nasrudin, de Rio Preto, ele fez uma pergunta e eu vou dar uma incrementada nela também. Uhum. Fez assim, ó, na parte tática, como o seu trabalho em relação a conceitos e jogadas? Dentro disso, você mantém, igual o Renan falou ontem, por exemplo, no 14, porque você é técnico do 14 e do 16, né? Sim. Você coloca certas situações dentro do 14 e outras dentro do 16, vai de acordo com o que você tem na mão. Por exemplo, no 14 você ainda não utiliza muito pique na bola e no 16 você já faz esse processo de integrar isso dentro do seu jogo. Como é que você trabalha nesse sentido? Bom, como eu disse, acho que a gente tem que respeitar lá as faixas etárias, né, das categorias que a gente está. Então, por exemplo, lá no Sub-14, tem movimentos que eu utilizo lá que eu não utilizo, ou melhor, movimentos que eu utilizo no Sub-16 que eu não utilizo no 14. Né? No 14 eu já acho que já dá para começar a ser ensinado o pique, porém eu não marco alguns tipos. Eu acho que o menino ele tem que aprender a jogar contra e saber jogar pelo menos todas as situações de pique, mas eu não trabalho, eu só mostro, entendeu? No começo do ano agora eu mostrei todas as situações que tem do pick and roll, né? Porque eu vou jogar de uma certa forma, mas eu não sei como é que o meu adversário vai jogar. Então, se daqui a pouco o menino jogar com uma defesa fundo, que eu não gosto de marcar, por exemplo, nem no 14, nem no 16, ele tem que saber como jogar em cima do fundo. Então, eu vou lá e dentro daqueles conceitos lá, dentro do que eu mudei lá de programação de pick and roll que eu coloquei, eu ensino ele a jogar fundo, mas eu ensino uma vez, duas. Entende? Eu não gasto meu tempo mostrando aquilo, porque eu acho que, como eu não vou trabalhar aquilo, eu não ensino. Então, sim, diferencio o Sub-14 do Sub-16. Muitas coisas são iguais, né? O sistema que eu jogo, ele é aberto, mas também jogo com jogadas fechadas, mas assim, o meu princípio de jogo é sempre atacar a cesta. Então, por exemplo, meus times Sub-14 hoje, eu tenho 5 caras pequenos. Eu sei que no futuro o cara vai jogar de 1, mas ele pode, para mim, e eu não vejo problema nenhum, ele iniciar numa chifre lá, ele começar como um 4. Só que ao momento que ele joga e recebe esse passe do armador lá para jogar em chifre, ele está de frente para a cesta. Então ele pode jogar 1 contra 1 sem problema. O meu princípio de ataque é sempre atacar a cesta. Não interessa se é no primeiro, segundo ou no 23º. A gente trabalha dentro daquilo ali muito a tomada de decisão do atleta, é uma das coisas que eu mais cobro, é a leitura do jogo. Né? Então, eu pergunto, cara, tomou essa decisão, beleza, por quê? Por que tu tomou essa decisão? Tu não poderia ter tomado essa? Muitas vezes eu indago uma situação que ele acertou, mas eu pergunto, e aí? Tu acha que fez certo? Tal? E aí o cara fica meio, às vezes ele meio que se treme assim, como a gente brinca. Ele falou, não, tu tá certo, tu tomou essa decisão, é isso aí mesmo. Né? Então, eu não vejo esses problemas de menino começar jogando fechado, depois abrir, ou começar aberto, depois jogar fechado, porque eu acho que eu tenho que ensinar ele a jogar de todas as formas, entendeu? Então, por isso que eu prezo pelo fundamento. Então, ele só começa, como a gente estava debatendo numa das resenhas lá, eu trabalho muito questão de espaçamento de quadra, né? Trabalho com basicamente 4 abertos, né? Então, sempre
pode ter um cara, o pequeno, caindo lá embaixo no poste, o grande caindo, jogando em cima. Né? Eu trabalho ele se mexendo durante todo o movimento do ataque. Porém, tem vezes que eu começo com a jogada fechada lá, como uma horns, como uma zipper, como uma shuffle, né? Como um motion lá, mas dentro do jogo, a primeira quebra que tem do 1 contra 1, eles já vão jogar os nossos conceitos lá, o espaçamento, a rotação ofensiva. Então, eu procuro focar muito mais nessa questão de fundamento, que é o que eu acredito, todo mundo jogando em todas, né, que eu não me importo se eu começar numa chifre, como eu falei, numa zipper, com o cara fechado para depois ele abrir. Ele tem essa liberdade comigo lá. Legal. Vou fazer a pergunta do Hudson primeiro que é do Bolim, para a gente dar uma sequência em cima disso daí que a gente está falando. As categorias do Palmeiras, 16, 17, 19, jogam no mesmo sistema de jogo? Tem essa sequência aí? Cara, a gente tem, assim, claro, como cada treinador tem a sua metodologia, né? Como pensa e tal, mas a gente tem uma metodologia pré-definida, né? Por exemplo, sub-12 até o sub-16 esse ano, a gente definiu que a gente vai marcar a backline. Então, a gente, teoricamente, vai dar um meio para os caras, porque a gente acredita que tem a primeira linha e a segunda linha defensivas. Né? Até eu comentei isso lá com o Renan na segunda-feira. A gente trabalha lá com 3 conceitos, por exemplo, de defesa. Né? Um controlado, o cara está sustentando num contra 1 já desde o sub-12. Um semi-controlado, que o cara já passou, né, e não passou. Né? Então, a gente trabalha lá o mostrar e voltar, do lado contrário ali, né, da bola. Né? Se o cara está com 45, força o meio e o outro jogador está lá no 45, a gente faz esse cara estar bem agressivo, mostrando, a gente não tira a linha do passe, naquela linha do passe tradicional, te botando a mão, né, negando o passe, a gente mostra um sentido mais lateral, a gente mostra, digamos, com a direita lá e tira a linha do passe com a mão esquerda. Então, e o terceiro conceito, que é ultrapassado, superado, que quando o cara já foi, né, a gente já faz uma troca em X e assim a gente trabalha a rotação. Então, as transições, algumas são iguais. Né? A gente, por exemplo, joga na transição, vai lá no sub-12, o menino já, o 4 e o 5, pegam lá o lateral. Né? E aí, como no 14, até o sub-13 não pode jogar o pique, finaliza ou o cara podendo entrar num seguidor, né, jogando depois 1 contra 1 em cima, ou já saindo no primeiro bloqueio lá, já entrando no 1, porque o cara ficou seguidor também. E aí, no 14, a gente adapta. Como ele já pode jogar um pique, na vai, por exemplo, o 4 e o 5 vão lá fazer o bloqueio, destrava o lateral, e se o 5 destrava o 4 para jogar o pique. Entendeu? Então, a gente vai fazendo essas adaptações, mas sim, a gente tem uma metodologia, um esboço das mesmas jogadas, basicamente. Claro que muda uma coisinha ou outra, um conceito ou outro, de um para outro, mas desde lá do sub-12 até o sub-19 a gente tem essa linha. O que muda, por exemplo, uma transição que eu passo no 14, no 16, que o Williams não utiliza muito, ou uma lá que o Williams usa no 15, eu não uso muito no 16, mas isso basicamente são mínimas as coisas, mas a gente tem um esboço, um esqueleto, assim, uma linha a seguir. Isso que é o legal, né? Tá integrado, né? Por mais que então, às assim, vezes... Por exemplo, deixa eu só complementar ali que eu acabei esquecendo. A gente trabalha lá, então, esse ano definiu que a gente ia trabalhar do 12 ao 16 fazendo uma packline. É óbvio que, por exemplo, eu vou jogar contra o Pinheiro. O Davi lá, o Vinícius, a Thelma não dão meio, dão fundo, né? Teoricamente. Então, assim, eu adapto naquela semana, tento trabalhar também, a gente está trabalhando com formação, ele saber jogar, que uma das grandes dificuldades que a gente tinha isso ano passado, lá no nosso 19, por exemplo, 17, a gente treinava muito backline e a gente ia jogar contra e a gente sentia essas diferenças. Então, esse ano, como é que a gente ia trabalhar? Isso, mas lá com o Adriano no 17, ele já ia começar a trabalhar das duas formas, né? Porque o cara já está formando para o 19 e o Padola poder defender dos dois jeitos. Então, a gente trabalharia, por exemplo, nessa linha em termos defensivos. Entendi. Não, legal, mas é importante ter essa interação aí, né? Essa unidade de planejamento mesmo, né?
Agora eu vou para a pergunta aqui do Bolinho. Ele perguntou assim, ó, quanto de recurso você tem para montar suas equipes? Você influencia na contratação ou vem dos dirigentes? Existe isso no Palmeiras? Em alguns clubes é necessário ser sócio do clube. Com isso tem limitações, né? Não é isso? Cara, assim, no Palmeiras a gente tem total liberdade lá para desenvolver o trabalho. A gente não tem essa regra, né, de ter tantos militantes ou tem que o sócio é obrigado a jogar, não. Porém, a gente, a partir do sub-15, que a gente começa a recrutar mais os atletas de fora do estado, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte lá com o Gustavo no 12 e no 13, né? Já colhemos vários resultados aí, vários frutos. Não só de agora, né? O Palmeiras sempre foi muito forte no seu trabalho na base, né? Antes com o Filé, o Williams que está há 20 anos, o Padola que trabalhou e saiu e agora retornou. Então, a gente sempre teve um histórico forte lá de trabalho, né? Os atletas procuram o Palmeiras para jogar, né? Então, isso é importante para a gente. Mas a gente não tem nenhuma regra, assim, tem que ter tantos sócios para jogar, o sócio é obrigado a jogar, a gente não tem isso. A gente tem uma situação, assim, claro, não sei como é que vai ser depois do coronavírus, mas uma situação muito boa em termos de estrutura, né, para a nossa base, assim, até a gente não está trabalhando com adulto, né, a gente vai até o sub-19, então a gente tem, sim, uma boa estrutura, a gente pode ir atrás de atletas com um poderio financeiro até alto. Se a gente concorda ou discorda se o cara tinha que ganhar esse valor ou não, aí é um outro papo, né? Porém, a gente tem esse recurso, então a gente utiliza, a gente tem lá a escola que a gente pode oferecer, a gente tem uma ajuda de custo que a gente oferece, a gente tem as refeições que a gente oferece também. E, cara, o dirigente, hoje, quando eu cheguei era o Vinícius e o Humberto, hoje a gente está com o Luiz, a gente tem total liberdade para poder formar as nossas equipes. Eu montei meu Sub-16, por exemplo, esse ano, com total liberdade. Montei o time que eu queria realmente, né? No Sub-14 a mesma coisa, né? Então a gente tem essa possibilidade, assim, o diretor nos dá total liberdade para poder agir. Ô, Toca, teve uma pergunta do Tasto, e é até interessante mesmo essa pergunta aqui. Não sei se você estava na época lá que tinha um adulto no Palmeiras. Não. Eu cheguei ano passado. Não sei se você compartilhou disso com algum técnico que esteja lá e teve participação no adulto. Aí, para a gente até entender melhor isso daí, que eu acho que é bacana. Ele pergunta assim, até que ponto a falta do principal do time adulto influencia o trabalho de base? Cara, sendo bem sincero, assim, a gente tem até uma linha lá de pensamento. Eu acho que até sub-17 isso não influencia. Sinceramente, a gente não tem um adulto. Porque o número do Palmeiras é tão consolidado, como eu disse, a nossa estrutura é tão boa, assim, que eu acho que não deve nada a ninguém. Claro, a gente sempre pode melhorar, a questão de, a gente já tem uma situação de quadra que poucos clubes têm. A nossa quadra principal é nossa, das 7 da manhã às 18h40. Mas, claro, se a gente pudesse ter 3, 4, 5 quadras, poxa, show de bola. Mas a gente tem uma situação muito boa em termos de estrutura. Então, acho que isso cativa muito os atletas a irem para lá. Então, até o Sub-17 eu não vejo essa diferença. Porém, para essa passagem do 17 para o 19, eu acho que já começa a influenciar. Esse ano a gente perdeu vários atletas aí, porque a gente não tinha uma segurança, por exemplo, que a gente ia jogar LDB, né? Porque a gente precisa de outros recursos. A gente jogaria esse ano LDB, né? Porém, não tendo um adulto, e hoje ainda é muito o sonho dos atletas, né, de estarem lá treinando com adulto. Esse é um dos grandes debates, não sei se o Dalvani continua aí, que eu já debati com ele várias vezes sobre isso. Eu acho que é importante estar treinando adulto, beleza, mas até que ponto que é importante? Eu acho que, como a gente fala muito aqui, o importante do atleta é jogar, bastante mas é treinar também, né? Então, acho que o menino tem que treinar, né? Adianta o cara, que nem eu lá, viajei a Liga Nacional inteira jogando, mas eu não treinava.
E aí isso está fazendo falta e daqui a pouco fez falta para mim em um determinado aspecto. Ou o cara tá lá, que nem aconteceu lá em Caxias, o menino que era o juvenil lá, o sub-17, que a gente não tinha juvenil na época, ele, quando tinha arremesso, os caras não deixavam ele chutar, entendeu? Porque ficava 12 atletas, sei lá, 13, 14, aí ele era o número ímpar, não, sai que é mais uma bola pra gente tem que estar atrapalhando aqui. Então, depende dessa situação, mas isso ainda é uma falta que a gente sente, assim, alguns atletas preferem daqui a pouco sair do Palmeiras no sub-18, sub-19 ali para terem essa chance de treinar no adulto, né? A gente sabe que são poucas equipes que utilizam mesmo, de fato, o atleta juvenil. A gente tem uma opinião lá que o atleta tinha que ficar até o 19, né, no Palmeiras, porém a escolha dos atletas, né? Também não depende só da gente. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode desbloquear o microfone e fazer a pergunta também, tá bom? Alguém mais quer? Renan. Fala, Toca. Fala, Renan. Beleza? Boa noite, pessoal. Parabéns aí, Toca. Parabéns, meu camarada, pela apresentação aí. Dizer aqui que muitas vezes o que falta para a gente é um pouco mais de organização. Isso é um ponto, né, uma crítica construtiva para todos nós. Um pouquinho mais de organização na nossa programação, no nosso planejamento, né? Modelo. Hoje, né, hoje que eu vim para uma equipe assim, que tem muito isso, né? Trabalha numa estrutura e numa organização muito grande, eu percebi isso e queria parabenizar você aí pela apresentação e dizer que você tem tudo aí, Tuca, tudo aí para ser, se não é já um dos melhores treinadores aí das categorias que trabalha, tem tudo, porque acredito que o mais importante é isso aí que a gente está fazendo, está buscando, está querendo, está com sede, está cada vez mais e mais estudando, querendo mais, aperfeiçoando, treinando, aprendendo, tendo humildade. Isso aí é fundamental para nós crescer. E queria perguntar a você em relação à categoria, duas perguntas, né? Deixa eu fazer primeiro. Em relação à categoria sub-16 e sub-14, qual a diferença que você vê? Porque eu acredito, né, e a gente falou até segunda-feira sobre isso, que o 14 ele ainda está ali no incentivar, no gostar. Claro que tem que ter cobrança, isso, aquilo, exigência, mas o 14 a gente ainda enxerga como uma categoria que está ali numa formativa. E o 16 ele já é mais, a gente tem que visar um pouco mais, tem que ter uma exigência maior, cobrança em relação não só jogos, mas em treinos também. Qual a diferença que você é treinador dos dois, né, das duas categorias? Qual a diferença, assim, o teu perfil no 14 e o perfil no 16 em relação à cobrança? Qual a diferença que você vê? Como que explicar um pouquinho sobre isso aí? Cara, eu vou te ser bem sincero, assim, como eu estou trabalhando no Palmeiras, assim, a responsabilidade é grande, né? Então, o nível de competitividade dos caras já é bem diferente lá no 14, né? Então, assim, que eu, pelo menos, essas diferenças do 14 para o 16, o cara do 14, teoricamente, ele tem mais a possibilidade do erro, né? Como a gente estava falando, não sei se foi na resenha ou na tua apresentação, né? A gente tem que deixar o cara errar. Porém, se é um erro que é regra, que a gente já está estabelecida, né? No 16, esse cara é menos suscetível. Então, ele não pode errar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Lá no 14, eu permito o cara errar mais. Entende? Porém, como lá no Palmeiras, o Sub-14 já é um nível já de competitividade um pouco mais aflorada, a gente já está trabalhando numa idade que, pô, tem um menino que está no Rio Grande do Sul, que saiu de lá porque o pai foi trabalhar em Brasília e escolheu o Palmeiras para poder estar trazendo o filho dele. Então, a gente trouxe. Né? Ele dorme lá na República e tal. Então, o nível já é outro. Né? Então, a gente já
a cobrança já é um pouco maior, já, pô, treino é 4 vezes na semana, 1h30 cada treino, mais a parte física. Agora no Palmeiras a gente está começando a se estruturar mais com a parceria da FAM, então a gente vai ter um centro de excelência lá do esporte, com a nutricionista, com a psicologia, então o nível de cobrança já é maior, mas acho que a principal diferença é o erro, assim, a gente deixa errar mais, né? A cobrança dentro de uma maneira é menos enfática do que na maneira com 16, né? Que são os caras que teoricamente já ganham ajuda de custo, praticamente todo time de 16 lá ganha alguma coisa, ou se não ganha o colégio, ganha alimentação, se não ganha alimentação, ganha uma ajuda de custo para ir e voltar para casa. No 14 não, né? No 14 ninguém recebe grana. Então, essa questão, a gente é mais suscetível a erro. Pô, uma falta, né? Não é cobrado como uma falta no 16 no treinamento. Né? A gente brinca lá no 14, o guri faltou, não avisou e tal, ele tem que pagar um bombonzinho lá, que vai jogar um mata-mata e reverte para eles lá. No 16, não, é compromisso já muito maior. Se o cara falta, já vai para a caixinha lá, que eles próprios definiram. Né? Então, a responsabilidade já começa a aumentar, principalmente nessa faixa etária do 16 para cima. Então, essas são as maiores diferenças que eu tento colocar, sendo toca, mas a gente vai mudando de um trabalho para o outro. Beleza, valeu. A outra pergunta que eu tenho é em relação, acho que até o Bolinho perguntou de orçamento, tudo. Vocês, se tiver, né? Eu acredito que vai ter sim, depois dessa pandemia, os CBC e CBI, vocês vão disputar em todas as categorias, também é importante nesse processo de formação. Então, como eu falei, a gente tem um orçamento que é pré-definido antes, durante o ano, né, no outro ano, né? Então, se não me engano, a gente tem esse pré-orçamento aprovado ou não em outubro. Então, por exemplo, para nós, a gente contempla algumas coisas dentro desse orçamento, outras a gente não contempla. Né? Então, a gente precisa, muitas vezes, um apoio financeiro dos pais ou de algum patrocínio de fora. Né? Então, a gente tem que correr atrás disso. O Sub-14 e o Sub-16 a gente disputaria, porque a gente conseguiu esse aporte financeiro. Acredito que o 12 e o 13 também. No 21 a gente não conseguiu, então por isso que a gente acabou não indo. Acredito que o 18, o Adriano está aí, pode estar mais a fundo, junto com o Padola disso, mas a gente precisa de alguns aportes também financeiros para poder participar. Né? No Sub-14, por exemplo, lá o Palmeiras vai entrar na Série Prata, porque a gente nunca participou de uma CBC. Então, a gente precisa de alguns aportes de fora para poder jogar essas competições também, mas lá a gente está fazendo força porque, por mais que a gente jogue bastante no campeonato paulista, eu, o Adriano, todos, o Williams, o Gustavo, o Padola, a gente tem esse pensamento que é muito bom a gente jogar contra todas as equipes do Paulista, mas é excelente jogar contra ti lá no Minas, é excelente jogar contra o Jefferson no Ginásio, contra o Pimenta lá no União, contra o Coxinha, contra todos os clubes, Flamengo, contra todas essas equipes de fora que a gente sabe que tem excelentes trabalhos. Então, é importante, porém a gente tem também algumas limitações. Beleza? Obrigado pelas perguntas aí. Show, valeu, Toca. Valeu. Tá aí, Zezinho? Desculpa, eu achei que meu microfone estava... tem uma pergunta do João aqui no chat, ele pergunta assim, ó. Toca, você comentou que tem a quadra até às 18h40. Vocês têm alguma dificuldade com atletas que estudam em período integral? Então, como é que a gente trabalha lá no Palmeiras hoje e o ano passado também era mais ou menos assim. O nosso Sub-19 trabalha geralmente em 2 períodos. Então, como eu falei, a gente tem a quadra a partir das 7 da manhã. O ano passado a gente treinava a partir das 9, né, até as 14. O Sub-19 esse ano está começando a partir das 10 até as 14, mais ou menos. Né? Então, a gente tem esse treino. Então, o Sub-19, na parte da tarde, não treina.
né? Faz a musculação antes lá com o Digão, fisioterapia, toda essa parte. A partir das 2, aí a gente tem algumas dificuldades, que a gente tem a gente pode usar 2 quadras concomitantemente, então juntos. A gente tem lá o segundo andar, que da terça até sexta a gente pode usar. Segunda-feira aqui o Palmeiras é fechado, um clube social, então a gente consegue utilizar lá o quarto andar, por exemplo. Então a gente tenta organizar essa questão dos atletas, né, dos treinamentos, não bater um treino com o outro, principalmente porque a gente tem alguns atletas que sobem de categoria. Porém, assim, a gente não tem muitas dificuldades, pelo menos esse ano eu não estou tendo. O ano passado, meu treinamento, por exemplo, sub-16 era às 14 horas, aí eu tinha 4 alunos, eu acho, que estudavam no Amorim, daí o Amorim é mais distante do Palmeiras, até eles chegarem ali, mas dava 5, 10 minutos, então não tinha esse problema. Aqui em São Paulo, pelo menos os caras que trabalham com a gente no Palmeiras, os atletas, são poucos que têm escola em 2 turnos, uma vez na semana ou outra. No 14, que eu ia ter dificuldade, um atleta, por exemplo, estava numa escola americana, que daí ia até as 3h30 da tarde, 4 horas, mas assim, são menos atletas que têm essa dificuldade. Assim, meu time hoje 16, eu não tenho essa dificuldade, meu treino é mais tarde também. E no sub-14 também eu tenho mínimas as dificuldades, um menino ou outro que mora mais longe, mas ainda não bate esse horário. Posso falar das minhas categorias assim, o sub-15 eu sei que treina um pouco mais tarde também, o sub-17 trabalha às 2 horas toda semana, mas acho que não tem dificuldade, o Adriano tá aí, pode falar melhor do que eu, assim, mas a gente não tem, diferente do que acontecia lá no União, na época que eu trabalhava, no Caxias Basquete, os atletas tinham mais turnos à tarde de aula, assim. No Palmeiras a gente não tem tanta essa dificuldade, assim. Legal. Ô, Toca, eu vou finalizar queria te agradecer aí. Depois vai continuar a resenha, viu, pessoal? Quem quiser estar participando aí, às vezes, quem não sabe, quem está chegando aí a primeira vez, toda vez que a gente acaba, eu continuo abrindo aqui o Zoom, a gente vai batendo papo aleatório e vai entrando em assuntos diferentes, é bacana. Já teve vez do pessoal ficar até 2 horas da manhã aí, batendo papo. Cara, deixa eu agradecer aqui, Zezinho. Então, lógico. Cara, foi bem sucinto, assim, mas de novo, eu acho que era o que eu queria passar da forma como eu estou trabalhando, assim, agradecer de novo. Sou muito grato aí. Pimenta, que foi o cara que me abriu a mente. O Adriano, que foi o cara que confiou no meu trabalho. E a gente se falava uma vez por ano lá no Sul-Americano, em Novo Hamburgo. E ele estava olhando o trabalho, então a gente acha que muitas vezes não está sendo olhado, sendo visto, né, o trabalho, e está sendo sim. Então agradecer a ele, a confiança, né, por ter me aberto as portas, agradecer sempre a minha família que está sempre junto comigo, né, minha esposa, meu filho me acompanhando e acreditando no meu sonho, né, sempre. Eu acho que é muito importante a gente ter a família do lado, né. Então eu tenho meu braço direito, meu braço esquerdo, meu coração, tudo. Então agradecer, né, e agradecer a vocês aí, cara, poder estar trocando experiência com vocês. Aqui o que eu falei não tem certo que é errado, é a maneira como eu trabalho, a maneira como eu planejo, né? Então vejo que assim está dando um resultado para mim. E agradecer a todo mundo, cara. Eu aprendo com vocês. Eu gosto de ficar na resenha e sou o último a sair porque eu sempre estou pegando alguma coisa com um ou com outro. Então eu sou um cara muito humilde, valorizo muito o meu trabalho, mas eu estou sempre aprendendo, então acho que é importante isso. Agradecer a todo mundo aí que ficou e fez parte desse momento aí, que para mim foi especial, porque foi a minha primeira vez. Valeu, galera. Eu queria agradecer também, Toca, mais uma vez aí a você, a todo mundo que está nos acompanhando. Igual eu falei, a gente vai continuar na resenha aqui. Aproveitar para falar que a semana que vem nós temos a segunda-feira aí com dia 13, o Vandinho, nosso querido Vandinho aí, que sempre tá querendo compartilhar com a gente. E na quarta-feira vai ser o nosso coordenador técnico aqui de